Lá estamos iniciando mais um momento de leitura bíblica. Hoje o texto é o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Fica o convite, se tu ainda não se inscreveu nesse canal, te inscreve, ativa as notificações, deixa um like no vídeo, compartilha com um amigo para que ele também possa ser abençoado pela leitura da Palavra de Deus e possa conhecer a Jesus durante esse tempo. Vamos ler então, quero compartilhar o texto na tela para que a gente acompanhe juntos. Diz assim então, a partir do versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, o propósito de Jesus nessa parábola era ensinar sobre a perseverança na oração. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. Olha que interessante, né? Essa situação. Existiam daqui dois personagens, um juiz, diz que ele era um juiz que não temia a Deus e não se importava com as pessoas, e ele é procurado com frequência por uma viúva que pedia que lhe fizesse justiça. Fala que ele não se importava com o caso dela, ele não estava dando atenção, nem temia Deus. Diz o próprio juiz, confessa isso aqui, mas ele diz: olha, eu acho que eu vou atender essa mulher porque ela está me aborrecendo, está me importunando. Assim, se eu julgar a causa dela, ela vai parar de me importunar. Jesus então continua dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus diz então: olha, assim como o juiz injusto, alguém que não teme a Deus e não se importa com os homens, ainda assim, pela insistência dessa mulher, resolveu julgar a sua causa e fazer justiça, não fará Deus, que não é injusto e é alguém que se importa de fato conosco, nos ama. Deus é justo e nos ama, não fará ele justiça aos seus escolhidos? E é isso que Jesus fala aqui: aos seus escolhidos que clamam a ele, que o buscam dia e noite e buscam a sua presença e querem que ele intervenha nas suas vidas e que conduza, né? E aí então Jesus diz: não, continuar fazendo eles esperar? E Jesus afirma: não, ele lhes fará justiça e depressa. Mas ele continua: contudo, quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando Jesus vier, né, se manifestar, encontrará fé na terra? Essa mesma fé que moveu essa viúva a continuar persistindo, a perseverar no seu pedido, a não desistir, e que deve nos mover a nos perseverarmos em oração e continuarmos buscando a Deus em oração e nos relacionando com Ele. É essa fé. Jesus pergunta: haverá fé na terra? E essa deve ser uma indagação para nós também, para que nós perseveremos na fé, perseveremos, né, em oração e buscando a Deus. Mesmo que tarde, qualquer resposta, mesmo que aparentemente nós não vejamos nada, né, visível que Deus esteja revelando, mas continuemos buscando a sua face, buscando um relacionamento com Ele. Diz aqui que Ele não tarda em atender, não os fará esperar, fará justiça depressa. Segue o texto bíblico, agora uma parábola, mais uma parábola proposta por Jesus. E olha quem ele endereça essa parábola. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia:
Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus endereça essa parábola a esses que, diz ali, confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou seja, aqueles que achavam que eram bons, que faziam tudo certo, que as suas obras, as suas atitudes, as suas ações seriam suficientes para garantir a eles uma boa pontuação diante de Deus, talvez, e achavam que os outros são pecadores, os outros não valem nada, eu sou muito melhor do que eles. E Jesus expõe isso aqui nessa parábola dizendo, olha, dois homens, e ele ilustra isso como um fariseu, que era um mestre da lei, um religioso, e o outro um publicano, que era alguém mal visto pela sociedade da época, porque era um judeu que trabalhava para romanos cobrando impostos. E normalmente os publicanos, e nós já vimos isso ao longo dos outros capítulos, eles eram corruptos e extorquiam, ou cobravam impostos além da conta, né, e se enriqueciam com isso. E diz aqui então que esses dois homens vão, né, ao templo para orar, e o fariseu aqui ora. Parece que ele não ora para Deus, parece que ele ora para si mesmo. Ele está dizendo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Parece que ele está se autoelogiando, dizendo, Deus, olha como eu sou. Deus, eu me agradeço porque eu sou como eu sou. E ele diz que é melhor que os outros. E ainda julga os demais, dizendo, são ladrões, são corruptos, são adúlteros. E ainda diz, nem mesmo sou como esse publicano. E ele se gaba, ele se envaidece das suas atitudes. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. As coisas que ele diz fazer aqui não são um problema. Se ele realmente as fazia, nenhum problema nisso. O problema é que ele colocava a sua confiança, ele achava que isso era suficiente para mostrar como eu sou bom. Olha, Deus, como eu sou alguém que merece a tua atenção, como eu sou alguém que se comporta de forma digna. Olha como eu sou um cara destacado. Mas o publicano, por sua vez, aqui fica à distância. Ele nem ousa olhar para o céu e ele simplesmente bate no peito e diz aqui, Deus tenha misericórdia, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Ele tem uma atitude de humildade, de arrependimento, porque ele nem mesmo olha para o céu. Ele diz que é pecador, ele confessa a sua insignificância, ele confessa o seu pecado, e ele diz, Deus tem misericórdia de mim, eu não tenho nada de bom aqui, eu não tenho nada para oferecer, eu diante de ti não sou nada, eu diante de ti eu tenho os meus pecados, e eu exponho eles aqui, eu te peço perdão, tem misericórdia, eu preciso do Senhor. E Jesus diz que esse, o publicano, e não aquele religioso, cheio de boas obras, mas que era orgulhoso, o publicano saiu justificado diante de Deus, e Jesus fala, e quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E Jesus, então, vai ter um outro episódio agora, onde Jesus vai de novo falar sobre alguns desses aspectos. O povo, versículo 15, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao ver isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus aqui, pessoas trazem crianças para Jesus para que ele as toque, para que ele as abençoe, e os discípulos tentam impedir isso, né? Repreendem as pessoas que fazem isso. Parece que talvez os discípulos estão achando aqui que crianças não são merecedoras de Jesus. Crianças são segunda categoria, crianças ainda não estão, não são alvo de Jesus, né? E aí Jesus repreende os discípulos e chama as crianças e diz, olha, deixem vir a mim as crianças. E Jesus ensina uma lição dizendo, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E como as crianças são? Elas são, até pelo menos uma certa idade, elas são inocentes, elas são sinceras, elas são ingênuas, e elas são normalmente humildes e são crédulas,
né? Elas acreditam, elas creem. Quando o pai e uma mãe falam algo, elas tomam isso por verdade, elas introjetam essa afirmação e para elas aquilo basta. O meu pai me disse, então é verdade. Elas são humildes em relação a isso, elas sabem que não sabem nada e aceitam aquilo que recebem. Elas são sinceras, né? Elas não escondem os seus sentimentos, elas não escondem as suas preferências, e muitos pais e muitas mães até muitas vezes ficam constrangidos por isso, né? Diante de visitas de outras pessoas, quando as crianças revelam, por exemplo, que não gostaram de um alimento, que, né, não gostaram de determinada situação. Crianças são humildes. E isso Jesus coloca que quem não receber o reino de Deus como uma criança, talvez com esses aspectos todos, né, receber de forma como uma criança receberia, sem questionar, sem duvidar, sem criar objeções, sem colocar obstáculos, né, nunca entrará nele. Então temos que aprender com as crianças e com esse episódio onde Jesus recebe e abençoa as crianças. Segue o texto dizendo no versículo 18: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem era um homem importante, diz o texto, e ele chega a Jesus, talvez tentando fazer um pouco de média, e chama Jesus de bom mestre, né? Tentando agradar a Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: olha, por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. De certa maneira, Jesus também questiona aqui o quanto ele via em Jesus o próprio Deus, qual era o olhar dele sobre Jesus. E Jesus responde a pergunta dele dizendo, versículo 20, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honra teu pai e a tua mãe. E ele diz: tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. E nesse momento a gente percebe que Jesus fala alguns dos mandamentos aqui lá dos 10, nós conhecemos 10 mandamentos da lei de Moisés, né? E Jesus cita 5 para ele aqui. Os 5 mandamentos que Jesus cita são: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. São 5 mandamentos que dizem respeito à nossa relação horizontal, a relação de uns com os outros, nós com os nossos semelhantes, nossos próximos, nossos irmãos. E ele diz, talvez até com um certo orgulho aqui, né? Mas o texto não diz isso, talvez ele tenha dito isso de forma muito tranquila, dizendo: olha, Jesus, tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. No outro texto, se não me engano, no Evangelho de Mateus, diz que Jesus olhou para ele, viu sinceridade nele e o amou por isso. Mas aí Jesus confronta, então, o comportamento dele, que talvez fosse um comportamento até sincero, porém, talvez religioso. Jesus diz: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. E aqui eu vou dar uma parada e a gente já continua, porque Jesus confrontou ele com 5 mandamentos numa relação horizontal, pessoas com pessoas, homens com homens, e ele se saiu bem na resposta dele. Ele diz: olha, eu tenho obedecido tudo isso. Mas quando Jesus confronta ele com a relação homem com Deus, uma relação vertical, Jesus diz: falta uma coisa então. Vende os teus bens, vende tudo que você possui, dá o dinheiro aos pobres, e aí então me siga. Jesus está fazendo um desafio a ele aqui: olha, te livra daquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida e coloca o Senhor no primeiro lugar da tua vida. Porque os outros 5 mandamentos dizem respeito a exatamente isso. Se você lembrá-los, os 10 mandamentos diz assim: o Senhor teu Deus é o único Senhor, não tenha outros deuses diante de mim, é o primeiro, e todos os outros são decorrência desse. Então, quando Jesus está falando isso, Jesus resumiu aqui em um desafio os outros mandamentos que dizem em relação à nossa relação com Deus. E a proposta foi: olha, tira do trono do teu coração a riqueza e coloca no trono do teu coração o Senhor Deus. E ele
não estava disposto a fazer isso. Porque diz aqui que ele, vendo entristecido, né, ele diz que ele ficou triste porque era muito rico. E aí Jesus diz assim, vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus, quando faz o desafio de abandono da riqueza e dos seus bens aqui para seguir Jesus, não significa que nós devemos fazer isso, mas no caso dele, Jesus olhou seu coração, olhou sua intenção e viu que isso era o obstáculo para que ele pudesse ser totalmente entregue ao Senhor. E talvez, não sabemos, talvez se Jesus tivesse visto nele um coração disposto a fazer isso, talvez Jesus dissesse, olha, eu já vi o teu coração, não precisa fazer, usa os teus bens, emprega no reino de Deus, emprega, né, de forma sábia para que Deus seja glorificado, porque Deus fez isso com Abraão quando disse, olha, eu quero o teu filho, entrega o teu filho, né, o teu único filho. E Abraão estava disposto a entregar, Abraão não negou, mas antes que o sacrifício de Isaac ocorresse, Deus disse, olha, para tudo, agora eu já vi que o teu coração é meu, eu testei e provei a tua fé, já foi providenciado um cordeiro, né, e havia ali um cordeiro para ser sacrificado, Isaac foi tirado dali, foi providenciado um cordeiro, Deus fez isso. Talvez Jesus pudesse ter feito a mesma coisa aqui, mas aquele jovem, aquele homem importante, ele não passou pelo desafio, ele passou pelo desafio e foi reprovado. E Jesus aqui diz, olha, é difícil um rico, né, entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a riqueza, o dinheiro, os bens, eles provêm uma aparente segurança, um aparente bem-estar, proporcionam prazeres, isso é inegável, mas nada se compara ao que o Senhor Deus pode produzir no nosso coração, paz, alegria e as riquezas eternas que nós estaremos recebendo, como nós lemos até no capítulo 16 ou no 17, né, quando Jesus falava, olha, aquele que for fiel no pouco, também será fiel no muito, e Jesus diz, olha, se vocês não sabem administrar as riquezas desse mundo, que são pouco, como poderão receber as riquezas eternas? E aqui Jesus não está condenando a riqueza ou o dinheiro, mas está condenando aquele que coloca o seu coração, coloca a riqueza e o dinheiro no trono do seu coração. Só há um primeiro lugar. Só há um primeiro lugar. E Jesus, então, falando isso, os discípulos reagem. Versículo 26 diz assim, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Isso porque eles achavam, olha, os ricos são pessoas abençoadas. Eles têm muitas coisas, têm muitos bens, é prova da bênção de Deus sobre a vida deles, como é que então eles não vão ser salvos? Jesus responde, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Passar um camelo no fundo de uma agulha é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Deus pode fazer sim essa obra. Pedro lhe disse, não deixamos tudo que tínhamos, aliás, desculpa, nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Pedro busca para si uma glória, que dizendo, olha, nós, Jesus, nós abandonamos tudo, estamos te seguindo. Estamos aqui, olha só. E aí Jesus fala, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus responde, olha, Jesus não está falando aqui de deixar literalmente, abandonar família, esposa, filhos, não é isso, porque isso são responsabilidades que nós temos sim, e temos que ser zelosos nesse compromisso, mas o reino de Deus é em primeiro lugar, o Senhor Deus é o nosso primeiro lugar, só há um primeiro lugar. E ele diz, ninguém que tenha feito essa escolha de colocar Deus em primeiro lugar e o reino de Deus em primeiro lugar vai deixar de receber muitas vezes mais nesta era e na era futura ainda a vida eterna. Há uma promessa de Jesus aqui. Isso Jesus revela para Pedro, fala para Pedro, olha Pedro, tu vai receber a recompensa disso, e já está recebendo. Jesus prediz então a sua morte e ressurreição, diz aqui que Jesus chamou os 12 discípulos dele, os apóstolos à parte, e disse só a eles, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão.
no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras, lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Nós que temos acesso hoje à história toda aqui revelada no Evangelho, para nós é impensável, né, entender como que os discípulos não entenderam. Jesus foi tão claro e disse a eles, né, que estavam indo para Jerusalém e lá se cumpriria uma promessa, uma profecia. Ele seria entregue aos gentios, no caso aqui aos romanos, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão, açoitarão e matarão. Jesus estava falando claramente que seria morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas os discípulos não entenderam, os seus olhos estavam, né, parece que cegos para isso. Hoje, quantas pessoas estão cegas para o Evangelho? Parece que as palavras de Jesus são tão claras, a palavra de Deus é tão evidente, mas muitas pessoas têm o entendimento fechado, os olhos cegos para a palavra, para entender a revelação da palavra de Deus. Os ouvidos parece que não discernem aquilo que estão ouvindo. E aqui aconteceu com os discípulos também. Talvez não. Certamente, quando isso aconteceu e pela revelação do Espírito Santo, né, a obra do Espírito Santo, eles entenderam depois perfeitamente aquilo que tinha acontecido e o que aquilo significava. Versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, essa passagem é muito interessante porque um homem cego à beira do caminho que pedia esmolas ouve falar de Jesus, ouve um movimento, né, e percebe que algo está acontecendo e lhe dizem que é Jesus. E ele então grita por socorro, grita a Jesus que tenha misericórdia. E as pessoas tentam impedi-lo, né? Não, peraí, para com isso. Para com essa gritaria, né? Não alvoroça aqui, né? Fica quieto. Mas ele gritava ainda mais. E aí Jesus ordena que o tragam. Interessante que Jesus fala para ele assim. Jesus viu que ele era cego. Jesus viu que ele era miserável, pedia esmolas. E Jesus pergunta para ele: O que você quer que eu faça? Essa pergunta talvez também Jesus fez para nós um dia. Jesus faça a cada um, né? O que você quer? E aí Jesus está com isso sondando seu coração também. Ele teve a chance de pedir qualquer coisa. E Jesus diz, né? O que você quer que eu faça? E ele responde, talvez algo óbvio, mas para ele era o centro daquilo que ele buscava. Ele diz: Senhor, eu quero ver. E ele só fala isso porque ele cria que Jesus tinha o poder de trazer de volta a sua visão, de recuperar a sua visão. Não sei se ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas provavelmente sim, até porque quando fala que é Jesus que está ali, ele grita por Jesus, ele pede socorro de Jesus, ele pede atenção de Jesus. Então ele cria em Jesus, e tanto que Jesus responde: olha, recupere a visão, a sua fé o curou. Ele depositou a sua fé em Jesus, no poder de Jesus, na divindade de Jesus, entendendo que Jesus era a solução para ele. Só Jesus podia responder o seu anseio. Imediatamente recuperou a visão, e o resultado é que ele seguia Jesus, glorificou a Deus, e como consequência dessa cura e de alguém que agora seguia Jesus e glorificava a Deus, o povo viu isso e deu louvores. O propósito de Deus aqui nessa cura foi, de novo, glória do seu nome, a transformação de uma vida e o impacto em todo um povo que está aqui ao redor, para que isso se manifestasse e pudesse produzir
Glória ao nome do Senhor Deus. Que nós possamos também entender isso, né? Deus tem um propósito em cada coisa que Ele faz. E que possamos ser, quando isso acontece na nossa vida, também ser testemunho, ser alguém que glorifica, alguém que anuncia e alguém que faz com que pessoas ao nosso redor também possam louvar Deus por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, possamos impactar aqueles que estão ao nosso redor com essa mensagem, com esse testemunho, e pessoas possam experimentar Jesus na vida delas. Esse é o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Seguimos. Amanhã, capítulo 19. Continua conosco, persevera e até mais.